Valéria de Jesus. Estava servindo já. 300 e poucos iluminados. Boa noite, querido amigo, querido irmão. Boa noite, irmãos. Hoje, oficialmente, a igreja, na NRA, estamos começando o evangelismo da Semana Santa. E no nosso distrito não é diferente. Estamos iniciando hoje 3 pontos evangelísticos. Nós temos um lá no quilômetro 13, temos um lá no Coab, e temos esse aqui, que nós iniciaremos hoje, mas a partir de amanhã, o pastor Wagner, da Igreja Central, irá assumir o púlpito. Portanto, desde já eu peço que vocês compareçam amanhã. Estou vendo aqui os meninos do Eldorado também, né? Obrigado por terem vindo, Desbravadores. Meu amigo aqui também, que deu o estudo bíblico, eu estava acompanhando aí por algumas fotos que voavam por aí, né, e chegava no meu celular, né, os amigos, eu estou vendo aqui essa minha amiga aqui, que ela já é cliente aqui na igreja, né, como é teu nome mesmo? Dinalva, Adinalva, isso, a Adinalva já é cliente aqui, mas chegamos, 8:06, abra suas Bíblias, no livro de Ezequiel, perdão, irmãos, Jeremias, é que é bem parecido, Ezequiel e Jeremias, o nome é quase igual. Jeremias, tá? Jeremias capítulo 6. Todos acharam? Muito bem. Jeremias, capítulo 6 e o verso 16. Amém? Feche seus olhos. Querido Pai, obrigado, Senhor, pela chuva que cai nesse momento para refrescar a terra na nossa região. Chuvas também essa que representa o Espírito Santo na tua casa. Representa também nos irmãos que estão dispostos a trabalhar pelo Senhor, e os frutos nós colheremos hoje. 3 preciosas almas estarão entregando a vida ao Senhor por meio do batismo. Nos abençoe, abençoe os amigos que vieram prestigiar, abençoe a mim. Seremos um canal de bênção nessa noite, porque tua palavra está aberta e nós falamos em nome de Jesus. Amém. Jeremias, capítulo 6, e o verso 16, assim diz o Senhor: ponde-vos à margem no caminho e vede. Perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Andai por ele e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem, não andaremos. Veja, irmãos, o profeta Jeremias, ele profetizou ali durante o finalzinho
do reinado de Judá. E foi mais ou menos ali, pertinho, quando o exército de Babilônia, eles tomaram, sitiaram Jerusalém e levaram o povo cativeiro. O povo estava envolvido em idolatrias, era a corrupção, eles estavam envolvidos no abandono de Deus, eles haviam abandonado a aliança de Deus, eles haviam virado as costas para Deus e agora eles estavam adorando outros deuses. Deus havia enviado profetas e todos aqueles que chegavam com a palavra, eles negavam. O texto diz que Jesus chegava com a mensagem através dos seus profetas e eles diziam: não andaremos nos caminhos do Senhor. O capítulo 6, irmãos, ele apresenta um chamado constante para o povo de Deus. Ele apresenta um chamado constante para aquele povo que havia se afastado de Deus, aqueles que haviam se rebelado contra Deus. Se nós lermos todo o capítulo, nós vamos ver Deus estendendo sempre a sua misericórdia para alcançar aqueles que haviam abandonado a Jesus. O verso 16, principalmente, ele é um apelo divino para que Judá retorne aos caminhos simbolizado pelas veredas antigas. As veredas antigas nos remete agora para o passado, onde o povo de Deus caminhava com Deus, onde o povo de Deus ouvia a voz de Deus, onde o povo de Deus era obediente a Deus, adoravam somente a Deus. Agora, no contexto de Judá, quando Jeremias chega para profetizar, para levar a mensagem dizendo: assim diz o Senhor. Lembrem-se das veredas antigas, olhe pelo retrovisor, veja como era lá atrás. Retornem para os braços do Senhor. Porém, a Bíblia diz que o povo dizia: nós não andaremos. Veja, irmãos, existe aqui alguns significados das palavras. Por exemplo, ponde-vos nos caminhos e vede. Aqui nós temos, irmãos, um contexto teológico, um apelo divino para aquele povo rebelde de Judá. Porém, ele também chega para nós aqui nessa noite. É um Deus misericordioso, buscando, trabalhando incansavelmente para que o seu povo venha para os seus caminhos. A metáfora dos caminhos, irmãos, representa diferentes escolhas espirituais. Representa diferentes escolhas espirituais que a nação poderia seguir. Porém, eles diziam: não, nós não queremos. O verbo ponde-vos, do idioma hebraico, ele significa parar, ficar firme. Ele sugere que o indivíduo, ele pare um pouco, e que ele reflita um momento, antes dele tomar a decisão de escolher ali algum caminho. Então, ponde-vos, pare, reflita. Cuidado com os caminhos que você escolhe. Cuidado às veredas. Cuidado com os pastos que não estão dentro do aprisco do Senhor. Pare, reflita. Vede,
também ali do verbo hebraico, do idioma original. Ele diz o seguinte: ele implica, irmãos, no discernimento espiritual. Ele diz: vede, tenha discernimento, cuidado com as escolhas. Olhe lá atrás como é que era. Antes de você tomar uma decisão por qual caminho seguir, pare, reflita, tenha discernimento. Veja, meus irmãos, Deus, Ele ordena que o povo avalie a sua trajetória antes de seguir. Pare, reflita, avalie. Não vá assim de qualquer jeito. A segunda parte diz: perguntai pelas veredas antigas. A palavra perguntai também, no original hebraico, sugere um desejo ativo de aprender com alguém que conhece o caminho. Veja, perguntai: quem conhece o caminho? Maldito o homem que confia no outro homem. Pergunta para Deus: Deus, qual é o caminho? Que decisão eu devo tomar? E aí você começa a falar com Deus, e aí você fica em silêncio, esperando a resposta de Deus, para que Ele te diga qual é o caminho. E a primeira resposta de Deus, Ele vai dizer: olha lá atrás, como era desde o início. Olha lá atrás, quando o meu povo era fiel. Olha lá atrás, antes deles se corromperem, antes deles quebrarem a aliança, antes que seja tarde demais. Será que eu estou falando aqui essa noite para alguém que precisa parar, precisa refletir, precisa olhar lá atrás, precisa perguntar para Deus: Deus, qual é o caminho? Sabe, querido amigo, queridos irmãos, os impulsos humanos, qualquer caminho para eles está bom. Qualquer caminho. Porém, a palavra do Senhor diz que existem muitos caminhos. Porém, esses muitos caminhos, tem um ditado que diz: todos os caminhos levam a Deus. Não é verdade? Sim ou não? É verdade ou não? Cuidado. Porque só um caminho leva a Deus. Jesus disse: eu sou o caminho. Jesus é o caminho. Não adianta pegar, irmãos, atalhos para chegar. Você não vai chegar, porque a Bíblia diz que o final desses caminhos é de morte. Caminhos de morte. Jesus diz: eu sou o caminho. Ele mostra dois caminhos. Aqui está o caminho estreito e aqui está o largo. O largo vai para a perdição. O caminho estreito, que sou eu, que passa pelos meus mandamentos, que passa pela fidelidade da aliança, que passa pelo quarto mandamento, que é o sábado santo, quando ele diz: lembra-te. Ele fala lembra-te para ti e para mim, é porque ele sabia que a corrupção do coração humano ia abandonar os mandamentos, inclusive o quarto mandamento, que é a guarda do sábado. Veredas antigas refere-se ao caminho da aliança com Deus, seguido pelos patriarcas, pelos os profetas. Isso nos remete até à fé de Abraão. Abraão andou nos caminhos do Senhor pela fé. A obediência de Moisés. Moisés, o homem sem rumo,
obedeceu a Deus para tirar uma nação das mãos do inimigo. A submissão de Davi, que ele se submetia à lei de Deus, e quando ele estava constantemente em perigo, porque nós estamos constantemente em perigo, ele dizia: Deus, transforma o meu coração. Qual é o bom caminho, irmãos? O bom caminho significa não apenas o correto, mas o caminho que leva à vida e à comunhão com Deus. Andai e andai por Ele indica uma ação contínua, ou seja, uma vida de obediência e fidelidade a Deus. Veja, irmãos, nós temos que parar de romantizar a palavra de Deus. Nós precisamos parar de romantizar os púlpitos da igreja de Deus. Nós precisamos pregar a palavra como assim diz o Senhor. Pare, reflita, busque a ajuda de Deus, não vá por qualquer caminho. Aprenda a ouvir a voz de Deus. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz porque eles me conhecem. Sabe, meus queridos irmãos, quando Jesus diz: vocês devem buscar o bom caminho para que vocês encontrem descanso, isso sugere uma paz espiritual, uma segurança na presença de Deus. Podemos dizer, irmãos, que nos dias de hoje nós temos paz espiritual? Podemos dizer? Diante da confusão desse mundo, diante da Babilônia que se transformou esse mundo. Você sabe que Babilônia significa confusão religiosa. Confusão religiosa. Todos têm uma verdade. Porém, Jesus diz: aquele que diz que conhece a verdade, mas não anda por ela, ele é mentiroso. Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Aquele, porém, que quer ir para o céu, tem que passar por mim. Aquele que diz que me ama e não guarda os meus mandamentos é mentiroso. Lá onde você está, querido amigo, querido irmão, lá você guarda os mandamentos de Deus? Lá na tua comunidade guarda os mandamentos de Deus? Jesus diz: aquele que me conhece, aquele que me ama, se ele não guarda os mandamentos, ele é mentiroso. Mentiroso. Diga misericórdia. Misericórdia. Paz espiritual nós podemos encontrar dentro dessa Babilônia que se chama planeta Terra. Dentro desse lugar onde nós estamos vivendo e iremos até o final. Paz espiritual. Sabe por quê? Porque Jesus, ele disse: anda comigo. Olha para as veredas antigas, anda comigo, porque eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Descanso, paz espiritual. Essa frase, então, ela ecoa para Mateus 11, 29, onde Jesus, ele oferece descanso para aquelas pessoas que chegam até ele. Ele diz assim: olha, descanse em mim, o meu jugo ele é leve, o meu fardo ele é leve. Você poderá encontrar em mim paz espiritual. Porém, o texto também diz que esses homens, quando os profetas chegavam levando a palavra de Deus, levando assim diz o Senhor, convidando aquele povo para se arrependerem, convidando aquele povo para voltar para as veredas antigas e andar nos caminhos do Senhor. O texto que nós lemos diz que aqueles homens, ele dizia: nós não andaremos, nós não queremos saber do Senhor. Será que eu estou falando aqui essa noite para alguém que não quer saber do Senhor? Veja, irmãos, essa mensagem ela é forte. E quando nós começamos a preparar ela ontem, eu conversei com Jesus, eu disse: Jesus, eu posso pregar essa mensagem? Ele falou: leva essa mensagem para meus filhos.
Sabe por quê, irmãos? Porque muitos, eles dizem, nós não andaremos, nós não queremos o Senhor. Porém, se você está aqui, você nunca aceitou Jesus Cristo, entenda, se você está aqui, é porque Jesus não desistiu de você. Jesus, a misericórdia dele tem alcançado você, por isso você está aqui. Cuidado com os caminhos, ande nos caminhos de Jesus, ame a Jesus. Ele disse, vocês me amam, guarde os meus mandamentos, porque aquele que diz que me ama e não guarda os mandamentos é mentiroso. O contraste trágico, irmãos, do verso mostra a dureza do coração do povo. Povo do coração duro, rebelde, se envolveu na idolatria, não dobra o coração a Jesus. Sabe, eu também posso estar falando aqui para alguém que já esteve sentado no banco dessa igreja, mas agora está andando por outros caminhos. Deixa eu te falar uma coisa, volta, olha para os caminhos, olha para as veredas antigas, quando era lá no começo, primeiro amor, você é apaixonada por Cristo. A coisa que você mais queria era pregar, levar mensagem para outros, e hoje você está por aí, sei lá por onde. Jesus está te convidando hoje, volta, olha as veredas antigas, andai por esse caminho, porque esse caminho é bom. Porém, Deus oferece, irmãos, um caminho de bênção. Para encerrarmos aqui, a senhora White, ela diz o seguinte: o caminho da obediência à lei de Deus é o único caminho seguro para os filhos dos homens. É o caminho das veredas antigas que nos conduz à vida eterna. Andar nos caminhos do Senhor é o único caminho seguro pelo qual nós devemos andar e ter esperança. Esperança de paz, esperança de um descanso. Sabe, querido amigo, querido irmão, Jesus tem batido na porta do teu coração quantas vezes? Quantas vezes Jesus tem te chamado? E aí, você olha para o Espírito Santo e diz assim: eu não quero andar nos caminhos do Senhor. Sabe, querido amigo, querido irmão, quando você diz eu não quero, você está olhando para a cruz de Cristo, para o sacrifício de Jesus, e você está dizendo: olha, Jesus, você não é capaz de me salvar. O teu sacrifício não foi suficiente para me salvar. A Bíblia diz que o Espírito Santo se entristece com isso. A Bíblia diz: não entristeçais o Espírito Santo. Hoje tem um convite para você. Hoje tem um chamado de Deus para você. Jesus te chama. Jesus, Ele quer ver você de volta. Jesus quer te abraçar essa noite e dizer: filhos, vem comigo, porque eu sou o caminho seguro. Durante um período, o meu amigo aqui, que eu esqueci o nome dele, William esteve estudando com essas três preciosas almas. Chega aqui na frente. As minhas amigas e o meu amigo estão todos de azul, com a bata da Novo Tempo. Há um novo tempo para você. Há um tempo melhor para você. Jesus faz o convite para você essa noite. A Bíblia diz que nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada no céu, mas somente aqueles que têm o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Pastor, como é que eu faço
para escrever o meu nome no livro da vida do Cordeiro. Você vai assistir agora. Você vai assistir agora. Porque a Bíblia diz: quem crer e for batizado será salvo. Quando você crê, quando você é batizado, o seu nome é escrito lá no livro da vida do Cordeiro. E assim como Jesus que foi batizado, e Deus falou assim: esse é o meu filho, pelo qual eu tenho prazer, em qual eu me comprazo. Simbolizando que quando você tomou a sua decisão, Jesus disse: esse é meu filho, em quem eu tenho prazer. Porém, todavia, querido amigo, querido irmão, você não tomou sua decisão ainda. Tome sua decisão. Porque Cristo vai olhar para você e dizer assim: esse eu tenho prazer. O céu se alegra. O céu fica em festa. A Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, existe uma grande festa no céu. Imagine, irmãos, nós ficamos aqui nessa terra, e muitas das vezes nós ficamos maravilhados com essas festas terrenas. Festa dentro da igreja, nós ficamos maravilhados com os encontros, com os retiros. Eu nunca participei do retiro que nem esse que nós temos agora. Sentimos ali o Espírito Santo. Agora imagine, irmãos, se nós sentimos isso, um povo caído, rebelde como nós somos, com inclinações para os pecados e dizendo constantemente para Deus, nós nos maravilhamos com isso. Agora imagine a festa no céu, um lugar puro, um lugar que não tem contaminação de nada, um lugar onde mora Deus, o Eterno. A Bíblia diz que existe uma grande festa quando um pecador se arrepende. Um pecador que diz: eu aceito o Senhor, eu vou andar pelos caminhos do Senhor. E aí Jesus olha para essas três preciosas almas e ele diz assim: vocês são meus filhos em qual eu tenho prazer. Um só. A Bíblia fala em um só. Quando se arrepende, tem uma grande festa. Agora imagine três festas no céu, nesse momento. E essa festa, ela se unirá conosco aqui na igreja, porque nós iremos presenciar 3 milagres verdadeiros. Você gosta de ver milagre? Quem gosta de ver milagre? Irmãos, aceitar a Jesus hoje é um milagre, porque o nosso coração duro e rebelde, ele não quer saber de Deus. Mas o Espírito Santo, ao qual Jesus disse: esse vai te levar à verdade, ele vai te conduzir à verdade, ele consegue nos trazer aqui hoje e apresentar essas 3 preciosas almas, dizendo que você também ainda tem tempo de aceitar a Jesus. Durante 15 noites nós estaremos aqui, agora 14, e nós estaremos falando do amor de Deus, com o tema marcas de Cristo. As marcas de Cristo que Ele deixou para salvar você e a mim. Participe. Não falte nenhuma noite, nem que caia uma tempestade como caiu hoje. Vocês estavam aqui dentro. A gente vem de barco por ali. Brincadeira, mas está tudo alagado. Venha. Não fique em casa. Não fique assistindo o Big Brother, que isso é coisa do Satanás. Cuidado com o Vale Tudo, que está voltando de novo, coisa do Satanás. Cuidado com tudo de novo que vai aparecendo, que é coisa do Satanás. Não deixe o Satanás te prender na tua casa. Vem para a casa de Deus, porque esse é o caminho. Cuidado com os caminhos estranhos. Cuidado com os pastos que não são verdejantes. Cuidado com as águas aparentemente tranquilas. Não, eu estou em paz com Deus. Eu ajudo um pobre ali, eu faço isso e aquilo, eu estou em paz, não preciso ir para a igreja. Cuidado. Essa é a maior mentira que Satanás inventou. Jesus disse: deixe-vos a paz.
a minha paz vos dou, não como esse mundo dá, mas é a minha paz. Marcas de Cristo durante toda essa semana e a próxima semana. Jesus está te convidando, venha todas as noites ouvir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Durante quanto tempo? 23 sábados, 18 sábados. A semente foi plantada no coração desses 3 jovens. Eu chamei o William para pregar aqui um dia. Digo, William, prega lá, me socorre. E era coisa de Deus, nós não esperávamos isso aqui. O William veio, pregou, exortou a igreja, abençoou a igreja. E quem de vocês procurou o William para pedir o bíblico? Nós duas. Nós dois. Mais duas. Nós... Elas têm o mesmo nome. É nós duas o nome dela. Elas procuraram o William para estudar a Bíblia. E esse moço que quebrou o braço, eu não sei o que aconteceu com ele. Eu só vi um pedaço do braço ali. Está enrolado, irmão? O que foi? Jogando bola. Jogando bola, tá certo, tá certo. Jogando bola. Eu vou fazer 3 perguntas para vocês diante da amada igreja. Vocês aceitam Jesus como Salvador da vida de vocês, sim? Aceitaram, irmãos? E amém fraco, irmãos? Aceitaram? Jesus, no livro de Êxodo, capítulo 20, ele fala sobre os 10 mandamentos, a sua lei. A lei de Deus, ela é o transcrito do caráter de Deus. E o caráter de Deus é amor. A primeira tábua se refere a amar a Deus, os 4 primeiros mandamentos. A segunda tábua se refere a amar ao próximo, os outros 6 mandamentos. Alguém chegou para Jesus e disse, Jesus, e agora o que eu faço? E Jesus disse, guarda os mandamentos. Ele disse, mas isso eu já faço. Isso eu já faço. E Jesus falou assim, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Jesus não pegou os 10 mandamentos e dividiu em 2. Ele estava mostrando as tábuas da lei. Os 4 primeiros, amar a Deus. Os outros 6, amar o próximo. É um desejo do coração de vocês, diante da congregação que está aqui, os anjos, guardar os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos. Inclusive o 4º mandamento que requer a guarda do sábado, sim. Sim, 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 irmãos. Jesus, ele foi batizado nas águas. Ele não foi batizado de qualquer jeito. Existem várias formas de batismo por aí, irmãos. Tem batismo até pela internet. E eu te batizo em nome do Pai e do Espírito Santo também. A Bíblia diz que há um só batismo.